Preparem-se para um mergulho no futuro, porque o episódio de hoje está carregado de inovação. Nosso convidado é Pedro Carneiro, sócio e diretor de investimentos na Ace Ventures, uma investidora early stage focada em startups que estão no comecinho de suas trajetórias, mas que já exalam grandes ideias. Pedro vai nos mostrar como implementar inovação de forma verdadeira, sem aquelas buzzwords vazias ou modinhas passageiras. Afinal, quem vive no mundo das startups sabe que inovar não é só ter uma ideia genial, mas também colocar essa ideia em prática, tirando do papel e transformando ela em realidade. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que inova renovando a chama do espírito do jovem empreendedor brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no seu streaming de áudio preferido e a gente também distribui nosso conteúdo diariamente nas nossas redes sociais no Pode Sonhar PDC. Eu sou o Miguel, empreendedor e host aqui do episódio e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mega especial, o Pedro Carneiro, que é sócio e diretor de investimentos na Ace Ventures, investidora early stage que atua primariamente como venture capital para startups que estão no seu estágio inicial. Pedrão, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Imagino. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Coisa boa, Pedrão. Cara, estou muito animado com o nosso papo. Antes da gente começar, vou dando um recado aqui para a nossa audiência, trazendo uma provocação, turma, de o que vocês têm feito para proteger o cliente, os clientes de vocês, porque com a digitalização da economia, especialmente aquelas empresas que trabalham com grande volume de clientes, se faz como algo fundamental, cara, oferecer soluções e garantias de proteção para os seus clientes. É exatamente aí que a Cover Seguradora entra. Então, elas oferecem seguros personalizados, integrados à sua jornada empreendedora para proteger todo o seu ativo mais valioso, que são os seus clientes. Então, convido vocês a conhecerem o site deles, kovr.com.br, ou o link aí na descrição, para vocês saberem o que é a tecnologia associada à expertise em seguros. Fechou? Muito obrigado. E, Pedrão, agora entrando de fato aqui, cara, no nosso episódio, nas vias, cara, eu queria, fazer um contexto aqui, cara, que a gente sempre tem uma audiência aqui no Pode Sonhar de jovens empreendedores. Não necessariamente jovens de idade, mas pessoas que estão ali na sua jornada empreendedora começando. Então, a gente sabe que você, Pedrão, com a Ace, investe, está em contato com essa galera o tempo todo, e um dos braços de vocês ali, uma das verticais, é a Dojo, né? Então, cara, uma escola de inovação, assim, uma coisa que trabalha todos os aspectos de inovação. Então, a gente pensou em pautar o episódio exatamente nisso, Pedrão. Como aplicar inovação de verdade no negócio das pessoas. Você acha que faz sentido, cara? Com certeza. Inclusive, a Dojo, junto com os outros negócios, né? A gente até estava comentando aqui um pouco do nosso contato como Ace, o histórico com as plataformas de educação. E a Ace, ela nasceu por esse motivo, né? A nossa missão ali no início era mudar o Brasil através da inovação. E não tem como fazer isso se não for através das pessoas, né? Perfeito. Então, tem as pessoas de dentro da Ace, mas também tem as empresas que a gente investe, né? A gente já investiu em mais de 150 negócios até agora, mas também tem o público geral que vai ser empreendedor, e mesmo aqueles que vão ser empreendedores e não vão ser investidos por um venture capital, e que estão empreendendo em uma outra área, que não necessariamente é tecnologia, as pessoas importam também para poder mudar o Brasil pela inovação. Legal, Pedro. Então, cara, eu acho que vale muito a pena você explicar um pouco do que são várias verticais, a Ace toca em vários pontos, como é que vocês funcionam, especialmente o que é a Dojo, essa vertical em específica, cara. Legal, perfeito. Eu vou deixar a Dojo por último, então, para a gente entrar mais a fundo. Né? A Ace nasceu como uma aceleradora de negócio em 2012. Né? Eu estou aqui na Ace desde 2019, mas os dois fundadores, o Pedro e o Mike, eles eram empreendedores juntos. Né? O Mike já estava no seu quarto empreendimento e o Pedro no seu terceiro, então tinha essa veia empreendedora. Eles criaram um negócio chamado Zupapub, que foi o primeiro site de reserva de mesas do Brasil. Na Europa a gente tem o Open Table, né? Sim, a gente tem outras empresas nos Estados Unidos.
E aqui no Brasil eles criaram essa empresa que, se eu não me engano, em 18 meses chegaram em mais de 30 mil restaurantes. Então o negócio estava com um crescimento muito bom. E aí depois de 2 anos eles venderam a empresa para o Peixe Urbano, que na época, né, eles estavam se fundindo com o Groupon. Absurdo, então foi ali em 2011. E com esse capital eles decidiram... Um dos primeiros cases, talvez, assim. Sim, um dos primeiros cases, e que na época, né, 2010, 2011, não tinha nenhuma fala de investimento anjo, venture capital, unicórnios. Cara, aqui no Brasil isso era existente. Enfim, e aí eles venderam a empresa e usaram esse capital para poder criar e investir em outros empreendedores. O Pedro já era professor de empreendedorismo lá na ESPM, e a primeira turma de aceleração da ACE foi dentro da sala de aula da ESPM. Legal. Então, essa conjunção, né, de educação e aceleração, ela vem já de muito tempo. E aí, como a gente evoluiu ao longo desse tempo, né? Você falou que são vários negócios. Hoje, a frente da ACE Ventures, que é o que eu toco, né? Ela evoluiu para uma frente de investimentos, em que a gente tem fundos de investimento e capital de investidores que a gente vai investir em negócios que têm potencial de crescer e depois vender esses negócios lá na frente. Né? Como eu falei, são 150 empresas já investidas e já vendemos 32 delas. Então, já vendemos empresa para o Mercado Livre, para Lynx, Loft, B2W, Empíricos, tem Itaú. Muita gente que já conseguiu realizar uma jornada de sucesso com a gente, então isso foi muito bacana. Legal. E ao longo do tempo isso foi... Tem algumas das investidas que os empreendedores já passaram aqui pelo Pode Sonhar. A NetShowme. NetShowme, do Rafa, já passou por aqui. Pô, eu tô no conselho do Rafa hoje. Que legal. Um abraço pro Rafa, ele é ótimo, empreendedor incrível. E aí é interessante ver como o Rafa é um bom exemplo, né, mas a pessoa, quando ela é empreendedora, ela não empreende em uma coisa só, ela empreende em todos os aspectos da vida dela. Se você conversou com o Rafa na profundidade e para olhar para outros aspectos da vida dele, é o mesmo jeito de pensar e ele aplica isso em todos os lugares. E é um pouco do que a gente faz também, né? Ao longo desse tempo a gente foi evoluindo, né, para outros tipos de negócio. Em 2015, 2016, a gente criou uma aceleração corporativa, que na época chamava Acelera Corp, para ajudar as corporações a operarem o mesmo modelo de aceleração que a gente fazia, e sempre trabalhamos com empresa grande, né? Então, os nossos primeiros clientes foram a Bácia, Braskem, BTG. Animal. Então, desse início, né, que veio a Ace Cortex, que o que era Acelera Corp, que era uma coisa meio que um braço, né, da aceleração, virou uma consultoria de inovação totalmente independente, hoje com mais de 100 colaboradores. E das 200 maiores empresas do Brasil, 177 são nossos clientes. Então, a gente ficou focado nessas empresas grandes e já atendemos tudo que você pode imaginar, desde Go a Google, de Facebook a Gerdau, de ArcelorMittal a Vale, enfim, o que você puder imaginar. E, enfim, e a gente conseguiu pegar uma onda muito bacana de que as grandes corporações começaram a olhar para a inovação também, e a gente já estava fazendo isso já fazia 5 anos, né? Então, isso foi muito bacana. Então, e aí, mais para frente, né, a gente criamos ano retrasado, dessas 32 empresas que a gente vendeu, veio uma realização de... Por que a gente está fazendo isso só com as empresas do nosso portfólio? Tem muita empresa todo ano que a gente poderia ajudar a ser vendida ou a ser comprada, né, por outros negócios, porque a gente já tem a conexão. A gente tem a conexão com as 200 maiores empresas do Brasil e a gente tem a conexão com o mundo empreendedor. E aí, ano retrasado, a gente lançou a Ace Advisors, que é uma boutique de M&A, ou seja, onde a gente ajuda os empreendedores a realizarem a venda dos seus negócios. É bem mais complexo do que parece, tem um processo de venda que demora 1 ano e meio, 2 anos, mas o empreendedor normalmente ele vai fazer isso uma vez na vida dele. E o comprador vai fazer isso 3, 4 vezes por ano. Então tem uma assimetria grande ali de conhecimento e que a gente ajuda o empreendedor nessa parte. Legal. E aí, por último, que é a Dojo, a gente, junto com a Exame, com o BTG, criou um negócio para poder aproveitar os ativos da Exame, né, da editora lá na época, porque o BTG tinha comprado, e aproveitar esses ativos para a educação, né? Então a gente avaliou bastante quais são os ativos da Exame, ou qualquer negócio editorial. Você tem 2 principais benefícios, que é a autoridade e a pulverização, o alcance. Legal. Quais são os outros tipos de negócio que você mais pode usar esses 2 ativos? Educação. Né? E a gente criou junto com a Exame, com o BTG, o que seria depois a Dojo, né, que é exatamente para levar... É uma plataforma, né, de educação que tem cursos gravados, tem uma frente de assinatura. Legal. E também tem cursos que são síncronos, né, que é ao vivo. E também tem algumas expedições que a gente está construindo agora, mas sempre focado nessa frente de inovação e empreendedorismo. Animal. Então a gente pega empresas grandes e médias, de gente que está querendo se desenvolver nas áreas de inovação da sua empresa, ou quer se realocar, estava na área de produto ou de logística e quer ir para inovação, ou até os próprios diretores e gerentes de inovação que estão trabalhando em empresas menores para poder impulsionar as suas áreas. E aí a gente atende essas pessoas, né? Tem bastante gente da ACE que é professor também. Então, legal. A gente estava falando sobre educação, mas a gente vai tocando esse assunto e esse setor em quase todas as coisas que a gente faz. A aceleração gratuita é uma forma de educar.
Sim. Eu sou professor, né? Tava falando na SPM e no INSPER, e agora a gente vai ter mais contato com a Link. Exato. Então, no fim das contas, a gente, trazendo o que a gente aprendeu e o que a gente sabe, né, para qualquer tipo de empreendedor, o negócio vem na volta. Então, é parte da missão, mas também é bom para os negócios. Porque as pessoas entendendo e conhecendo a gente, e a gente atraindo pessoas que pensam como a gente, as coisas andam bem mais fácil. Legal, Pedrão. Eu vejo que também, cara, esse espírito de compartilhar, de ser generoso em termos de divulgar o conhecimento, o repertório, as experiências, é muito do empreendedor. Isso tem muito dentro dos empreendedores, e eu vejo que, especialmente dentro da ACE também, cara, vocês são guiados por isso. É muito bacana ver o quanto, cara, vocês têm essa generosidade em compartilhar, em tá próximo das pessoas, do pessoal do ecossistema. E um tema central que vocês sempre fazem é inovação. E eu queria muito pedir a sua interpretação, Pedrão, muito se fala em inovação hoje, né, cara? É uma palavra da moda. Mas o que significa realmente implementar inovação, cara? Legal. Esse é um ponto muito interessante que eu tava refletindo enquanto eu tava vindo para cá, que a gente acabou cunhando vários termos da inovação aqui no início do mercado brasileiro, horizontes de inovação. A gente acabou se apropriando de muita coisa como esse, porque era uma forma de pegar o que a gente pensava na época e estruturar isso de uma forma que seja mais aplicável e mais simples de entender. Eu sinto que hoje, depois de, 7, 8 anos desse mercado se desenvolvendo, a gente começou a ir para outra ponta demais, como acontece com muitos mercados. Primeiro, a gente, né, os grandes especialistas tentam construir templates e alguns formatos e métodos, né, para aplicar o que eles aprenderam e conseguir realmente formatar isso. Só que tem muita gente hoje que começa pelos métodos, começa pelos templates e começa pelas receitas de bolo sem entender os princípios por trás disso. Verdade. E aí, quando a gente começa a trabalhar com inovação corporativa, que são de empresas grandes, com dezenas de milhares de funcionários, é claro que para isso funcionar numa empresa de 100 mil pessoas, você tem várias etapas e você tem vários frameworks e vários modelos para poder aplicar. Só que tem muita gente numa empresa de 100 pessoas tentando aplicar os mesmos modelos e os mesmos frameworks. Tem muita gente nas empresas de 10 pessoas tentando fazer um processo de inovação tão robusto e tão complexo quanto é o da Vale, por exemplo, ou do Gerdau. E eu acho que o principal ponto que a gente está trabalhando agora com inovação nas empresas é a complexidade do seu processo de inovação tem que ser compatível com o tamanho da sua empresa. Com a sua maturidade. Senão você gasta muita energia construindo templates e etc. e pouca energia agindo. Né? A gente aqui fala, né, na ACE, nós somos doers, né? A gente pega e faz. Então, eu sinto que hoje tem um pouco de desequilíbrio de pensar demais, se desenhar demais e experimentar e errar de menos. Porque a inovação é muito sobre isso. Né? Eu estava falando num evento que eu fiz com a Renault e com a BASF algumas semanas atrás, que inovar é você acertar errando. Ou seja, você erra. O seu processo é errar e validar até que um dia você acerta. Sim. Né? E eu acho que essa parte que está se perdendo um pouco, agora que o mercado já está um pouco mais bem desenvolvido, tem muita gente tentando começar do final. Começa já com os livros prontos e com os modelos já montados, quando na verdade dá para fazer um negócio mais simples e que vai ter mais impacto. Legal, cara. Faz muito sentido isso. E você vê o quanto a inovação verdadeira depende também de uma cultura que incentiva o erro, né? E que suporta, que é um ambiente seguro para as pessoas testarem, né? Até no nosso também, Pedrão, super relacionado. A gente tava falando de podcast aqui antes de começar, cara. Uma super inspiração pra gente é o The Diary of a CEO, lá fora, do Steven Bartlett. E ele contratou, e eles divulgaram isso, uma chefe, uma diretora de experimentação. É uma head of failure. Tipo, uma diretora de fracasso ali para testar, experimentar. E eu acho que quem lidera em inovação são pessoas que têm essa mentalidade, que não tem medo de enfrentar esse fracasso e conseguem implementar esse racional na cultura das organizações, né, Pedro? Com certeza, com certeza. E isso é uma coisa que é muito mais difícil fazer do que falar. Aquelas coisas que é simples, mas é difícil. Sim, é difícil. Né? Então, eu acho que tem uma questão... Porque tem que ser organizado também. Claro, e tem até como você organiza os incentivos das pessoas para que a estrutura e a regra do jogo não jogue contra ela. Então, em empresas grandes, uma das coisas que a gente fala muito, né, olhando para a Cortex, né, para o trabalho com as grandes corporações, se você tem um head of failure, qual que é a meta dessa pessoa? Como é que ela bate a meta dela? É difícil, é delicado. Porque, ok, se você coloca uma meta em um incentivo, né, uma coisa que ela deve perseguir,
naturalmente ela vai se alinhar para essa meta. Então, o jeito que você define a regra do jogo, as metas e o que ela deve atingir, porque também não dá para deixar a pessoa lá solta e falar, faz o que você quiser. Precisa de um direcionamento. E a meta é uma forma de você medir o direcionamento. Mas tem que tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas das coisas mais tradicionais, que é, se você coloca uma meta de você precisa validar 3 experimentos com sucesso, ela vai diminuir o nível de arrojo, né, de risco desses experimentos, e aí vira uma inovação meio xoxa. Então tem um pouco disso também, e eu acho que uma outra coisa é como você mantém aquela pessoa motivada. Porque isso também tem um outro fator que é muito humano, que é, eu não quero perder, nem você. A gente não gosta de errar, ninguém gosta de errar. Pô, errei. Pô, e celebra o erro. Exato. E aí, se você coloca uma pessoa como head of failure, né, de ela vai experimentar e testar coisas novas e etc., e tudo bem ela falhar e ela errar, mas se você der 1 ano e essa pessoa ficar falhando e errando, provavelmente ela não vai querer continuar no 2º ano. Sim. Então tem que equilibrar também outras coisas de forma com que a pessoa consiga vencer de alguma forma e que você tenha um senso de progresso. Então, essas coisas são bem mais humanas e processuais do que um modelo de inovação. Tem razão. Se você acerta essas 2 coisas, provavelmente o resto consegue se alinhar depois. Faz sentido demais, cara. E especialmente no braço de vocês de investimento, Pedrão, eu queria, para separar, né? Você falou, pô, de que inovação é diferente, tem modelos diferentes para cada estágio de empresa. Especialmente no early stage, o que vocês buscam, cara, perceber ali que você fala, pô, essa é uma ideia inovadora que tem um potencial de sucesso, assim. Legal. Nossa avaliação de investimentos, assim, é um negócio um pouco arqueologia. Porque a gente vai buscando sinais dentro da empresa e tentando entender o que aquilo significa e pegando aquele significado e montando meio que um esqueleto e falar, ok, então isso aqui mais ou menos parece com o tipo de coisa que dá certo no mercado. Então acaba sendo um trabalho bem investigativo, né? Certo. Claro, e aí, de novo, a gente começa da base, mas como que isso se desenvolve depois num template, que é o que a gente fala para o mercado, fala para as startups? Tem um modelo que a gente acredita muito e que é uma simplificação boa o suficiente do que a gente faz, a gente entra bem mais a fundo, mas é um jeito legal para dar uma visão sobre o que a gente olha, que é a metodologia dos 5 T's, né? Que a gente avalia 5 aspectos que começam com um T. O primeiro é o tamanho de mercado. Ou seja, qual é o tamanho do problema que aquela startup está, né, desenhando e para resolver. Massa. Se ela atende muito bem um problema de um grupo muito pequeno de pessoas, provavelmente aquele negócio não tem o potencial de ser tão grande. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o time. Quais são as pessoas que estão fazendo isso? Se elas têm essa experiência passada, se elas têm experiência em empreender e validar, né, essas etapas. Então, conseguir entender, se eu tenho um negócio de AI, né, todo mundo agora é um negócio de AI, tem alguma pessoa ou um grupo ali dentro que realmente entende do que está falando? Sim. E quais são as dificuldades para colocar esse time para rodar? Tá. O terceiro é tecnologia, que é o produto. Ou seja, vamos olhar o produto, né? E tem muito aplicativo que chega para a gente ainda hoje. E a primeira coisa eu falo, ok, eu vou comprar uma assinatura. E a gente nem pede o trial, eu quero ver. É R$20, ok, compro aqui. E eu viro cliente. Porque você não tem como ser um bom investidor se você não for um bom cliente. Sem dúvida. Então tem muitas coisas que a gente também só investe quando a gente acredita. E conseguir olhar para o produto, o nível de entrega que ele tem, e se os empreendedores têm essa visão do cliente também é super importante. O quarto, que é a atração, ou seja, a velocidade que eles estão crescendo no mercado. Eu digo que uma das grandes frentes de validação, a maior, né, a mais pura e honesta de todos, é você tirar o dinheiro dos seus clientes. Se o cliente está te pagando, significa que ele enxerga valor naquilo. Total. E isso vale muito mais do que uma entrevista. Você pergunta, você gosta? Ele fala, sim, tá bom, então paga. Ah, não. É uma evidência concreta, né? A evidência irrefutável, né? É a que mais funciona. Então, o quanto essa empresa está crescendo e o quanto que os clientes estão, sabe, gostando da experiência. E o último que a gente olha é a trincheira, que é o que impede de um concorrente ou de um outro investidor fazer a mesma coisa do mesmo jeito, no mesmo modelo. O que vocês têm de especial? Sim. E aí, claro, como eu falei, isso demora umas 2 semanas para fazer e tem muito vai e volta com o empreendedor, mas quando você cobra essas 5 coisas, normalmente a gente consegue buscar algumas evidências já o suficiente para falar, ok, isso é o tipo de coisa que a gente acredita que vai dar certo e que a gente deveria investir, ou não,
tem alguma coisa que ou falta, né? Ou a gente tá vendo evidências de uma coisa que o empreendedor não enxerga, ou vice-versa. Legal. Então é basicamente isso. Esse é o processo. Legal, Pedro. E, cara, o que são alguns dos cases, assim, de empresas que passaram por esse processo, foram investidas, vocês avaliaram, colheram evidências ali, decidiram aportar, que você vê e fala, cara, essa aqui é uma das investidas que conseguiu verdadeiramente aplicar inovação disruptiva aqui, tá sendo um case, eu me orgulho de contar que a gente conseguiu entrar como sócio ali. Legal. Ótimo. Tem muitos cases que a gente falou não também, e o nosso feedback ajudou a empresa a andar, mesmo que a gente não tenha entrado. Mas acho que tem 2 cases bem legais e que são relativamente recentes, que a gente se orgulha pra caramba, assim. O primeiro é de uma empresa que chama Logcomex. Ela é de Curitiba, e é interessante que a gente investe muito em regiões que são fora do eixo mais tradicional, aqui São Paulo e Rio de Janeiro. Intencionalmente. Sim, porque ali tem muita oportunidade boa que os empreendedores só precisam desse apoio para poder realmente se alavancar. Então a gente investiu nesse negócio em 2016, ele até fez um outro podcast lá com o pessoal das telas, de que para fazer a aceleração ele tinha que ser Uber, então ele fazia o processo de aceleração, parava e ia fazer corrida pro Uber porque ele não tinha dinheiro para se manter aqui em São Paulo. E aí, enfim, ele operou ao longo desse tempo e uma das grandes frentes de inovação foi, ao longo de 3 anos, ele cresceu o negócio de uma forma bem consistente e o negócio da Logcomex, eles pegam o Big Data da importação e exportação e eles transformam isso em uma base que é buscável. É tipo o Google, só que da base de importação e exportação do governo brasileiro, porque por lei de transparência eles são obrigados a abrir esses dados, mas é muito difícil de navegar. Então a ideia deles no início simplificar isso. Eu consigo simplificar essa navegação e eu consigo vender esse tipo de acesso para quem trabalha com importação e exportação, para você saber onde está o seu pacote, quais são os impostos, onde entra e tal, porque já está tudo lá. Legal. E aí eles começaram com isso. E o negócio estava crescendo muito bem ao longo dos primeiros 2,5, 3 anos. Só que, e aí pensando numa inovação dentro do negócio, eles começaram a enxergar de uma outra forma, pegaram, por exemplo, isso foi uma coisa que o próprio empreendedor usando o produto, né, descobriu. Ele estava usando o produto para poder rastrear uma entrega, ele olhou e falou, olha, mas essa entrega aqui, eu consigo ver o valor que foi pago, eu consigo ver quais foram os itens, eu consigo ver, inclusive, o nome do fornecedor lá na China. Sério, velho? É muito aberto, é animal. Muito legal. Mas isso não pode ser útil para outra pessoa? Eles falaram, bom, pode ser. E se eu fosse vender isso como inteligência de mercado para as grandes marcas varejistas do Brasil, para entender como os concorrentes estão comprando, quais são a cadeia de fornecedores, os custos e etc. Isso dá uma visão muito grande. E aí eles mudaram o nome do produto e falaram, ao invés de eu vender para importação e exportação LTDA, eu vou vender para Renner, eu vou vender para alguns grandes varejistas e grandes marcas. E com isso eles conseguiram aumentar o ticket médio, eles conseguiram cobrar 20 vezes mais. Caramba, velho. E aí, em 6 meses, a empresa dobrou de tamanho. E aí, eles saiu de um aspecto B2C. E que era mais operacional. Que era um negócio muito de você conseguir extrair valor, assim, vendo onde está o seu pacote, etc. Era para um negócio mega estratégico. Exato. Cara. E aí, isso é uma das coisas que é interessante do empreendedor que a gente busca. O empreendedor que a gente busca, ele é um eterno insatisfeito, inconformado. O negócio dele estava indo bem, mas ele achou um outro caminho e que fez aquele negócio subir, assim, exponencialmente. Até que ano passado, que foi quando a gente vendeu a nossa parte, eles levantaram 20 milhões de dólares e vão expandir para os Estados Unidos, usando o mesmo modelo. Sim. Então, um cara que tinha que fazer Uber para poder morar em São Paulo e pegar um hostel para levantar 20 milhões de dólares aí 5 anos depois. Sim. Então, super case e eu gosto desse case de inovação no meio, porque o negócio dele, ele não estava dando errado, estava dando certo. Ele não ia quebrar, porque estava dando dinheiro. E ainda assim ele falou, não, tá bom. Cara, o que eu posso fazer de diferente? Isso. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal porque ele intencionalmente, assim, buscou essa inovação. Não se acomodou. Ele poderia ter se acomodado e não, cara. Ele foi ali buscar intencionalmente a inovação. E você vê quando é assim, é diferente mesmo, cara. É isso aí. Legal, Pedrão. E, cara, outra coisa que eu queria que você compartilhasse, cara, você falou que, também dão dicas para os empreendedores, mesmo que, não foram investidos, também buscam, cara, ajudar. O que são os desafios que esses empreendedores nesse estágio inicial enfrentam ao implementar a inovação, pensar em soluções disruptivas? Legal, muito bom. Eu digo pro meu time, né, que no fim das contas o nosso trabalho não é só investir. Porque todo ano a gente fala com mais ou menos 1.500 empresas e para poder investir entre 10 e 15. Então, se for parar para pensar, 99,7% das vezes é não. Então, nosso trabalho é muito mais falar não do que falar sim.
E se a gente não é muito bom em falar não, se a gente não gera valor para o empreendedor quando a gente avalia o negócio dele, não entrega isso de volta, por que ele vai voltar? Tem empreendedor que a gente investiu depois da 5ª vez que ele chegou pra gente. Porque o negócio vai evoluindo, né? A gente vai acompanhando. Então, a gente começou a ficar muito bom de passar esse feedback e esse diagnóstico. E onde são os principais desafios dos empreendedores na nossa visão, principalmente os caras que estão ali nos primeiros estágios, é que normalmente eles não são tão bons de identificar coisas positivas e negativas sobre a validação que ele está fazendo. Ele tem que buscar aquele tipo de sinal que a gente olha quando a gente vai investir. E na maioria das vezes o que acontece é, um negócio que está nos primeiros estágios, ele pode demorar de 1 a 3 anos para você validar e falar, bom, é isso mesmo que eu preciso fazer. Esse é o produto, esse é o problema, e isso demora. Só que tem muito empreendedor, a gente estava falando dos incentivos, né? Que as pessoas, né, qualquer tipo de empreendedor, ele precisa sentir progresso. E aprender não parece progresso. Quando você tá lá estudando no colégio, na faculdade, né, passa 6 meses e fala, pô, eu não tô mais próximo, o que mudou? E é um negócio que quando você olha em longo prazo é mais fácil de ver, mas em curto prazo é muito difícil. Então, tem muito empreendedor que corta esse caminho e pula essa etapa e começa a escalar, fala, legal, é isso que eu vou fazer, e começa a colocar energia e conquistar cliente em um modelo de negócio que não vale a pena ser escalado. Entendi. E aí você começa a entrar em um ciclo negativo que é, se você tem 0 clientes e muda de ideia, tudo bem. Amanhã você começa a fazer um negócio diferente e acabou. Se você tem 10 clientes e muda de ideia, já dá uma dor de cabeça. Você precisa ligar para todo mundo, cancelar, mandar um e-mail, sei lá. Quando você tem 10 mil clientes e você fala, putz, isso aqui não vai dar certo, você não volta atrás mais. Sim. Então, eu acho que o principal desafio e o erro dos empreendedores é, eles passam tempo de menos até ter certeza do que realmente é um negócio que vai ser o negócio do futuro. E eles tentam escalar um negócio que tem um ou outro erro muito fundamental e que eles não percebem no início, né? Porque eles não têm o olho treinado como um investidor, e passa. E aí, quando chega lá na frente, eles estão 2 anos trabalhando, eles já levantaram dinheiro de um outro investidor e etc. E eles olham e falam, putz, mas eu devia ter seguido por aquele caminho. Tarde demais. E aí fica muito difícil de voltar atrás. Então, o que os empreendedores acreditam que é tempo perdido no começo, de, nossa, eu queria só tirar isso da frente e encontrar a veia do negócio logo, é uma coisa que a gente incentiva os empreendedores a parar e pensar mais. É por isso que você está levantando dinheiro de fora, né? Para você não morrer enquanto você pensa. Então, para e pensa. Né? Isso é uma coisa que eu sinto que aqui no Brasil, o empreendedor ele é muito mais ansioso. Sim. Lá nos Estados Unidos, na Europa, como você tem mais capital, o cara fica 3 anos experimentando, validando e tal, mas quando ele acerta a veia do negócio, ele cresce aí muito ele acelera. Entendi. E aqui a gente ainda inverteu um pouco as prioridades e acontece muito. Isso é uma coisa que a gente mais fala para os empreendedores, que eu até estava comentando para o Ícaro, que é, o nosso trabalho é falar para os empreendedores fazerem menos. Não, coloca foco, prioridade, né? Vamos entender o que é a sua prioridade número 1. Tem uma camisa aqui de prioridade, não tem plural. Legal. Então a gente conseguir botar um pouco mais de rédea nesses empreendedores para eles conseguirem aproveitar o tempo para realmente fazer esse ajuste fino assim no negócio. Que massa, eu nunca tinha ouvido essa dica, Pedro, e faz muito sentido, porque o mercado como um todo incentiva muito, né, o crescimento, né? Pô, tem que crescer rápido, é isso que a gente precisa. O Venture Capital, especialmente, quando inflou, todo mundo virou a moda da vez, todo mundo estava falando de crescimento acelerado, etc. E eu vejo que uma coisa que você aprende até na vida, assim, é que a direção é mais importante que a velocidade, talvez, né? Você tá na direção certa, porque, se você tá na direção errada, indo rápido, é muito perigoso para você depois voltar, você acaba ficando mais distante ainda, né? Então, é melhor você estar na direção certa e talvez com um crescimento mais moderado para validando, né? Uma direção um pouco mais, cara, ajustar as velas quando forem necessárias, né? Não, e quando você acerta a direção na veia mesmo, é impossível não crescer. Você trabalha para o seu produto ser tão bom e para sua oferta de valor ser tão boa e para sua comunicação ser tão boa que vem. Enfim, a gente olha isso para vários negócios que conseguiram acertar esse modelo muito alinhado e crescimento desses caras nunca é um problema. Ele tem vários outros problemas. Né? É quase que inevitável. É inevitável. E aí o cara fala, eu tô crescendo tanto que eu não consigo de gente para atender. O meu produto tá quebrando. Ótimo. Esses são os problemas que você quer. Se o seu problema é, ninguém quer meu produto, tem um problema de vendas, você não tem um problema de vendas, tem um problema de outra coisa. Você precisa acertar o seu produto de forma que as pessoas queiram, ou que você monte algo que as pessoas realmente desejem. A partir daí, os outros problemas começam a aparecer.
Eu não cresço rápido o suficiente porque o meu produto está travado, porque o meu time de onboarding tá pequeno, ou porque tem muita gente reclamando de sei lá, alguma falta de estrutura. Mas esses problemas não são problemas de vendas. Porque você já acertou o que o seu público quer. Legal, não, muito massa. Legal porque isso também é confortante do ponto de vista que, pô, então eu tenho que continuar testando e quando eu chegar lá eu vou saber, né? Exato. Então você escolhe os problemas que você tem que, cara, você tá enfrentando, interpreta eles conforme, pô, seu momento atual. E até, Pedro, estamos chegando num momento aqui clássico agora do Pode Sonhar, que a gente se inspira naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para uns funcionários vender a caneta. Só que aqui no Pode Sonhar, a gente substitui a caneta por um objeto surpresa, baseado muito no racional de que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. Né? Então já vou te apresentar o objeto, você vai ter que desenrolar uma venda aqui. Vou só pedir para rodar a vinheta antes. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. É que eu te vendo essa p*** de caneta? Ó, Pedrão, objeto da vez aqui pra gente desenrolar a venda, cara, é um garfo. Mas o que é? A gente tá falando de inovação, Pedrão. A gente tem que vender um garfo que seja para uma função que não seja a sua principal. De se alimentar, levar o alimento até a boca. Uma função diferente. A gente tem que pensar uma inovação para esse garfo aqui. Para o público-alvo que você quiser, fique à vontade para vender da maneira que você preferir. Fechou? Claro. Eu vou dando um tempo pra você pensar, Pedro. Enquanto isso, eu dando um recado aqui pra audiência, turma. Estamos com uma comunidade de jovens empreendedores para formar, de fato, uma rede de apoio pra gente se ajudar nos desafios comuns da galera. Uma comunidade gratuita no WhatsApp ali. Convido vocês a participar. A gente tem compartilhado conteúdos exclusivos, eventos com pessoal de mercado para ajudar nos desafios de vocês e muita coisa especial sendo pensada ali para cada um de vocês. Então, tem o link aí na descrição. Vou ficar muito contente em você participar nessa conosco. Fechou? Tamo junto. Feito minha venda. Muito bem. Agora é você, cara. Vamos lá. O meu público vai ser você mesmo, Miguel. Tá, fechou. Miguel, você é uma pessoa que provavelmente mora em uma casa ou um apartamento. Você tem um teto sobre a sua cabeça. E se você não reformou a sua casa nos últimos 5 anos, você vai reformar nos próximos 5. E se eu te dissesse, claro, se você reformou, você sabe exatamente quanto que custa cada uma das coisas, porque reforma, eu como engenheiro civil eu vou saber, você não termina, você desiste. Ok, isso. Chegou ali, tá bom, não vou fazer mais. Tá feito. E se eu te dissesse que um garfo pode ser o acabamento mais barato que você vai ter por metro quadrado para alguma parede, algum ambiente da sua cozinha ou da sua casa, por exemplo. A gente olha para essa parede aqui, né? Isso aconteceu muito agora nos últimos 5, 10 anos. Tem sempre uma parede que é diferente na sua casa e que você vai colocar um LED ou algum cimento queimado, algum tipo de acabamento. E esse negócio é caro. Mas isso aqui é onde você tem a maior proporção entre cobertura de espaço e preço. Porque isso aqui é muito barato e é uma coisa diferente, simples de aplicar e que você consegue colocar a sua casa de uma forma com mais personalidade. Com mais personalidade. E que ninguém pensou. Então isso aqui com certeza vai ser uma grande tendência aí no Casa Cor que tá acontecendo agora. Aqui em São Paulo, se você for lá, você vai ver isso aqui, eu tenho certeza. Ótimo, velho. Mandou bem, velho. Vou ter que levar, vou ter que comprar pra pôr lá em casa. Tá vendo? Ótimo, velho. Mandou bem demais, cara. Eu vejo, isso é uma tendência mesmo, né? Esses dias eu tava viajando lá, visitando minha irmã, e, cara, tem umas lojas, assim, da moda, que estão vendendo uns itens como decoração que você fala, pô, isso aqui... Que estranho, né? Isso é decorativo. Tinha um patinho, uma marca hypada de um patinho de banheira que as pessoas compram aquilo por algumas quantidades de libras, de euros aí, pô. Então tem essa tendência. E assim, né? A gente avalia muito o pitch, né? Então se eu não soubesse fazer um bom pitch, eu estaria sendo completamente hipócrita. Excelente. Mas eu acho que tem alguns tópicos legais para colocar para os nossos ouvintes aqui, que é, pensando um pouco no meu pitch, quais são os pontos que eu me ancorei? Primeiro, precisa gerar um rapport e uma relação com o seu interlocutor. Com certeza você mora em algum lugar. Então, eu não preciso falar isso pra você, mas comentando isso, eu gero um rapport e uma abertura sua. Por outro lado, eu gero um pouco também de autoridade do meu lado. Eu sou engenheiro civil, eu já fiz decoração, eu sei como é. Tem empresa nossa que a gente investiu e tal.
E usando... E eu não posso falar mentira, né? Eu não vou te convencer a levar um negócio que não faz sentido. Mas isso que você falou, né? Pelo que eu acompanho também do mercado de arquitetura e design, é verdade. Isso tá virando uma tendência e pode muito ser aplicado por isso. Então tem que usar essas 3 considerações para ser um pitch de verdade, senão eu tô só tentando te enganar. Legal. Mas eu realmente acho que isso pode ser um uso, por exemplo. Excelente. A gente recebeu até aqui no episódio, o Lucas Abril, que trabalhava ali nas telas, deu algumas dicas valiosas sobre pitch pra gente. Ele tem uma newsletter muito boa. Tem, e tá criando podcast, inclusive, agora também. E, cara, muito bacana, velho. Foram dicas valiosas aqui, já estamos, infelizmente, caminhando pro finalzinho do nosso episódio aqui. Acho que pra gente fechar, seria muito importante, que aqui no Pode Sonhar a gente se preocupa muito em trazer, não só, cara, os acertos, mas também os erros, os desafios de empreender, que a gente sabe que não é uma jornada fácil. Então, quando a gente fala de implementar inovação, Pedrão, o que você acha que são os maiores erros que as startups cometem, os empreendedores? Eu acho que os maiores erros, eles começam em não colocar no papel as suas expectativas e os prazos para essas expectativas. Inovação tem uma tendência muito incômoda de ser um alvo móvel. De vou inovar, e aí daqui a 6 meses você vê o que você fez e fala, e aí, tô feliz ou não? Porque você não estabeleceu uma expectativa no início. Verdade. Então, colocar uma expectativa e um prazo, fala, ok, eu vou inovar, ok, como? Essas são as minhas hipóteses. Pode ser que muita coisa dê errado, mas eu espero chegar em tal lugar em tanto tempo. Quando você tem esse tipo de visão escrita, te ajuda nesse segundo passo, que eu acho que é o segundo maior erro, a maioria das pessoas não consegue tomar a decisão entre persistir ou desistir. Isso é uma coisa que a gente, como empreendedor ACE, teve muitos negócios que a gente viu que não estava dando certo e a gente teve que chegar para o empreendedor e falar, chega, desiste, porque esse negócio não vai virar. Se você continuar trabalhando nesse negócio, a gente não vai ganhar dinheiro e você vai perder a sua vida, que é um negócio que nunca mais volta. Né? Se você fica mais 5 anos tentando fazer isso dar certo, a gente aqui na ACE, eu perco um dinheiro, mas eu ganho no outro lugar, e a estrutura do fundo é montada para que um compense o outro. Mas se você colocar mais 3 anos aqui, esses 3 anos nunca mais voltam. Então você precisa cancelar, desistir, você precisa entender e encarar as evidências que isso não vai virar e desistir. Então essas 2 coisas são as mais importantes, e porque uma não acontece sem outra. Né? Quando você não coloca expectativa no papel, e como a inovação é um negócio mais complicado de você medir, você não mede semana a semana, você mede daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Então, em 1 ano, muita coisa na sua vida muda de forma com que você não consegue medir claramente se tá dando certo ou não. Então, tem que deixar isso no papel, escrito. E segundo, tem que ter, e é bom ter uma visão de fora também para isso, tem que ter momentos em que você vai ter uma saída. Falar, ok, esse dia aqui eu vou decidir se eu continuo ou não. Esse dia aqui eu decido se eu continuo ou não. E isso dá uma certa liberdade, porque você não precisa ficar pensando se você deve continuar ou parar todos os dias, mas 2 dias no ano, sim. Aí, beleza, você tem essa data marcada, essa reunião com você mesmo, fala, e aí? Vamos pegar tudo que você escreveu, o que aconteceu, decide. Compromisso. Então, essas são as coisas mais difíceis, porque o dia a dia entra no meio do caminho. E a vida acontece e a gente acaba se perdendo, sabe? Nesse tipo de coisa que é mais de longo prazo. E eu acho que esse ponto é importante, porque você é forçado a tomar uma decisão, né, Pedro? Exato. E o empreendedor sempre é dito para ele, tem que ser resiliente, continuar testando. Então, se algo não tá dando certo, é melhor que ele tome e já parta para a próxima, né, Exato. Pedro? Com certeza. Baita dica, cara. Queria te agradecer imensamente pela generosidade aqui, ter compartilhado tanto. Eu aprendi muito, de verdade. Tenho certeza que a turma também. Legal. Obrigado pelo convite, Miguel. É um prazer estar aqui. Contem sempre com a gente. Enfim, e boa sorte aí pro Pode Sonhar. Um negócio que a gente acompanha e admira bastante. Vamos juntos, Cedrão. Valeu demais, turma. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou até aqui também. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar like nesse vídeo, compartilhar com um amigo e, mais importante, comentarem aí o que vocês acharam. Fechou? Tamo junto. Vejo vocês na próxima. Valeu.